agradecer por tudo que a espiritualidade tem nos dado, pela ajuda, pelo nosso anjo da guarda, incansável, e que hoje, mais do que nunca, possamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para escutar a palestra do Alexandre, com o tema O que é o Espiritismo, para que possamos entender, que possamos, quem ainda tem preconceito, quem ainda tem possa conhecer um pouco mais, para ajudar a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Obrigada à espiritualidade por estar sempre à frente desse trabalho maravilhoso. Obrigada pela união dessa casa, que todos, incansáveis, sempre estão prontos a ajudar. Que possamos ter uma boa palestra e que a leitura da Maria seja um alento para os nossos corações. Assim seja. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por essa razão, encarados como coisas do fanatismo e do maravilhoso. E a esse aspecto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso mesmo que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados. Ironicamente, o Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Boa noite. Eu vou tentar fazer uma breve explicação do que é o Espiritismo e o que não é. Né? O tempo é curto, mas a gente vai tentar, digamos assim, resumir alguns pontos, até para que, às vezes, as pessoas que quando vêm na casa, às vezes elas não sabem bem o que é o Espiritismo. Digo as pessoas que vêm pela primeira vez, ou vêm por alguma curiosidade, né, e achando que é uma coisa e acaba encontrando outra, né, achando que vai ver alguma coisa diferente, digamos assim, e acaba chegando aqui e vê uma coisa assim que é simples, um palco, né, uma pessoa dirigindo, outra pessoa lendo, outra palestrando, um passe. E aí, às vezes, sabe, dizendo assim, puxa, eu pensei que era tal coisa, mas o Espiritismo não era o que eu estava pensando. Então, para tentar tirar um pouco as dúvidas, claro que, para uma compreensão melhor, eu até convido vocês para fazer o curso do Espiritismo, né? Começa junto com Identidade Eterna, no dia 19 de março, das 4 às 5, aí tem de uma hora de curso do que é o Espiritismo. Aí eu convido vocês, para vocês virem aqui, e vocês aprenderem um pouco mais, né, para saber o que é realmente a doutrina dos Espíritos. Então, eu vou começar passando alguns slides aqui, do que eu estudei, do que eu vi, do que eu li, para vocês poderem compreender, e não vou me estender muito também, porque, obviamente, em 40 ou 1 hora, é pouco tempo, para a gente realmente compreender a doutrina espírita. Não é difícil. Tem gente que fala, mas é muito difícil. Não, não é difícil. Requer apenas paciência, porque não é da noite para o dia que a gente sai aprendendo tudo, sabendo tudo. A gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de leitura, ouvindo as palestras, vendo alguns vídeos de bons oradores espíritas,
né, vindo aqui, fazendo os cursos aqui da casa, para que aos poucos a gente vai construindo na nossa mente, né, uma base sólida do que é realmente a doutrina espírita. Então eu vou pedindo aqui para o nosso pessoal lá de dentro para mudar o slide, né? Bom, aqui eu peguei alguns conceitos do Espiritismo, que um deles seria a doutrina espírita. O Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Está no Livro dos Espíritos, na introdução, ali ele faz toda uma explicação do que é a doutrina, e eu tenho essa parte aqui, e a outra parte que também do livro, que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele fala: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Vocês perceberam que nesses dois tópicos, ele fala muito da relação nós, espíritos encarnados, com eles, espíritos desencarnados. Hoje nós estamos nessa posição, amanhã nós mudaremos de posição, estaremos lá, outros estarão aqui. Nós teremos os desencarnados e eles serão os encarnados. Então, a doutrina espírita, ela tem, por princípio, essa relação. Ou seja, a possibilidade de se comunicar com os espíritos é algo muito concreto para a doutrina espírita. Não é uma fantasia, como alguns imaginam. Não é uma coisa que eles acham que falam com os espíritos. Não. É algo muito concreto. Então, Allan Kardec, ele explana no Livro dos Espíritos, muito bem detalhado, para quem puder ler a introdução do Livro dos Espíritos. Ali ele faz várias considerações do que é o Espiritismo, os princípios espíritas, etc, etc. É bacana a gente ler, para que a gente possa daí entender melhor. Pode trocar de... E aqui ele fala, Allan Kardec também, no começo aqui, o que é o Espiritismo, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O Espiritismo é uma filosofia de base científica e de consequências éticas e morais. Eu estou aqui lendo isso aqui, porque a primeira coisa que as pessoas fazem mas o Espiritismo é o quê? É ciência? É filosofia? É religião? O que é o Espiritismo, afinal de contas? E muitas vezes, quando a gente pergunta para alguém que já está mais ou menos acostumado, o que é o Espiritismo? A pessoa fica, peraí. Bom, aí começa. Por quê? Porque às vezes as pessoas fazem uma confusão com esses 3 pontos da doutrina espírita. A ciência, ela é ciência pela questão das experimentações. A Kardec, quando foi investigar as mesas girantes, ele percebeu que por trás dessas mesas girantes, dessa manifestação que para os franceses da época era uma diversão, as pessoas bebiam, fumavam, riam, brincavam em grandes salões, e onde se tinha as mesas que giravam, batiam, etc. Tal. A Kardec percebeu, pela observação, e depois ele foi fazendo as experimentações, de que havia algo inteligente por detrás daquele fenômeno, que até para a maioria era apenas pura diversão. E dessa observação, nasceu daí a filosofia espiritualista, que é a filosofia espírita. O Livro dos Espíritos, ali fala a filosofia espírita. A filosofia é de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, por que não sofremos, por que somos alegres, por que somos tristes. Ou seja, toda essa pergunta do ser humano para com o mundo, afinal de contas, para que eu estou aqui? A doutrina espírita tem a parte filosófica que explana de um modo coerente, e de muito racional essas dúvidas. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, ali tem mais de 1000 perguntas, 1019 perguntas, que você pode estar sanando as suas dúvidas em relação à parte filosófica espírita. E a questão da religião a filosofia, a religião, ela faz parte da filosofia. Mas não é uma religião como a gente costuma
é conhecer aí, por aí afora. Ela é religião no sentido de religar a Deus, de ter união com Deus. A questão aqui que ela fala, éticos e morais, inclusive Kardec falou que era uma ciência com base filosófica e moral, a questão moral é a questão religiosa. Religião religiosa não no sentido de rituais, não no sentido de dogmas, não nesse sentido, mas no sentido de religar a Deus e ter uma vida ética, uma vida de amor ao próximo, uma vida regrada no caminho do bem, que é a base do Espiritismo. Então, vocês vão ver que, às vezes, o pessoal se confunde, mas é uma religião não como as outras, que tem toda uma questão de hierarquia, rituais e etc. Ela é religião quando se fala em questão de religar ao divino, ao Deus Supremo, né, ao Papai do Céu e aos espíritos superiores. Nesse sentido, sim. Esse religamento que a gente tem é o que faz a parte religiosa do Espiritismo. Ok? Pode trocar. Então, aqui o tríplice aspecto da doutrina espírita. É a ciência, a filosofia e a religião. Vocês podem ver que eu coloquei moral ali, porque a questão da moral é para não ter essa confusão. Porque se eu coloco só religião, as pessoas, não, é religião que nem as outras. Por quê? Por muito tempo, a Europa foi assolada por diversas doutrinas, principalmente as maiores, a Igreja Católica e outras. Depois veio Lutero questionando a Igreja Católica, etc., impondo, muitas vezes, através do medo, impondo através da força, tá? Certos dogmas, certas crenças. E, muitas vezes, as pessoas tinham uma cultura de acreditar em outras coisas mais e não queriam aceitar daquela forma. E ficava um choque, e as pessoas acabavam aceitando, se convertendo, entre aspas, ao dito cristianismo, né? Por medo, por imposição da força, né? E acabavam, muitas vezes, só sendo aquele cristão da boca para fora. E tinha outras coisas culturais, a crença em espíritos, ou outros seres divinos, enfim. Não foi respeitado o tempo dessas pessoas, então a religião acabou ficando com uma coisa assim, negativa. Mas não foi por causa de Jesus, não foi por causa de nenhum tipo de profeta, mas foi por causa de nós, homens e mulheres, que impomos, muitas vezes, a coisa de goela abaixo. E as pessoas, às vezes, não são como nós pensamos que elas devem ser. Elas são diferentes. Somos todos diferentes, um do outro. Né? Então, aí por isso houve esse asco com a questão da religião, e por isso que o Kardec deixou isso muito bem claro, se vocês olharem tanto no Livro dos Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto no que é o Espiritismo, ele fala da questão da religião quanto moral, quanto instruções dos espíritos superiores, para que a gente possa ter uma vida regrada no caminho do bem. Por quê? Porque depois, após o desencarne, a gente vai ter a nossa vida ainda continuada, tá? E nós não vamos virar nenhum santo, nenhum anjo, só porque morremos. Né? Nós continuaremos sendo o que nós somos. Pode trocar, por favor? O tríplice aspecto da doutrina, né, que é o científico, que é as manifestações espíritas, os espíritos, né? O filosófico, que é respeitante aos princípios, inclusive morais, em que se assenta a sua doutrina, e o religioso, que é a relativa aplicação desses princípios. Pode trocar? Aqui são os pontos principais da doutrina espírita. Eu estou explicando isso para que depois, quando eu chegar no que não é, a gente vai ver que muitas vezes as pessoas confundem o que não é por falta de um estudo um pouco mais atento aos livros da doutrina espírita, principalmente os livros de Allan Kardec, né? Acabo não percebendo certas explicações, e quando chegam e se depara com outras coisas mais, acaba confundindo, achando que também faz parte do espiritismo. Então, por isso que eu estou botando esses pontos principais aqui. Primeiro, Deus, a causa primária de todas as coisas. Segundo, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados.
a encarnação e a reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. Não só a Terra, mas você sabe que o universo é infinito, infinito é as possibilidades de terem outros seres também habitando os seus planetas. O melhoramento progressivo dos espíritos, eles passam pelos diversos graus de hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. Por isso que eu falei, não basta a gente morrer para virar santo, ou virar anjo, ninguém vira, né? A gente vai subindo de hierarquia conforme os nossos esforços, tá? Não se tem nenhuma regalia, pode se ter aqui na Terra, uma regalia aqui, ali, na política, no serviço, seja lá onde for. Mas no mundo dos espíritos, no nosso mundo, não existe regalia. Você é o que é. Não tem choro nem vela. Você vai ser o que você foi aqui. E você vai continuar com possibilidades de melhorar. Tá? A relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, os espíritos nós encarnados. A existência do perispírito, que é um envoltório semimaterial do espírito, que quando a gente desencarna, esse corpo fica, apodrece, vira outra coisa, e nós, espíritos, continuamos com essa aparência aqui. E por quê? Porque por causa do perispírito, tá? E a gente consegue daí aparecer quando possível, ou se materializar também, e a gente ser reconhecido pelos parentes, amigos, etc. Os ensinos morais dos espíritos superiores, esses podem ser sintetizados como os de Cristo, na máxima evangélica. Fazer aos outros o que desejaríamos que os outros nos fizessem. Cristo, uma vez me perguntaram, Cristo tinha religião? Tinha religião, Cristo? Não, ele não tinha religião. Por quê? Porque se baseava em cima da moral. Ele pegou dos 10 mandamentos e condensou em 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você amando ao próximo como a si mesmo, você não vai roubar, você não vai desejar a mulher do próximo, você não vai fazer levantar falsos testemunhos, etc, etc, etc. Então ele condensou em 2 e ele se pautou em cima da moral. Ele não tinha uma igreja ou um nome de alguma igreja. Ele se tinha, sim, a questão da moral. E isso que ele ensinou a todas as pessoas, né, que escutaram as suas pregações. Podem trocar, por favor? Aqui são as obras básicas da codificação espírita. Para quem não conhece, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? É importante que as pessoas vão ler, mas com calma. Às vezes as pessoas pegam um livro, não estou entendendo, aí acaba desistindo. Não, se não está entendendo, vai para frente. Vai para frente. Por quê? Porque você vai pegando as coisas que você consegue entender, e depois, quando você for novamente voltar a ler o livro novamente, daqui a 2, 3 meses, daqui a meio ano, 1 ano, você vai pegar, parece que, nossa, agora estou conseguindo entender. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Já aconteceu comigo também, de pegar um livro e ir lendo e não conseguir entender muito bem. Mas depois de um certo tempo eu peguei esse mesmo livro e consegui entender ele melhor. Por quê? Por causa do amadurecimento da gente, a questão de outras leituras paralelas que a gente vai fazendo, que nos acabam ajudando no entendimento dos livros. Tá? Então é importante que a gente possa ter esses livros em casa e ir estudando, lendo com calma, fazendo o curso na casa, para conseguir entender e separar o que é o que não é o Espiritismo. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, tá, gente? Tem gente que pensa, não, mas é muito difícil, eu não vou nem começar. Não. Não importa se você tem o primário, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, não importa. Você vai conseguir entender. Tá? Pode trocar? Aqui são as obras complementares, o que é o Espiritismo, que a Kardec ele condensa, ele acaba resumindo, pela necessidade das pessoas quererem entender rápido, ele acaba resumindo o que é o Espiritismo nesse livro, né? Só que ali no próprio livro, Kardec já fala. É o que eu falei para vocês, é difícil explicar o que é o Espiritismo, porque tem várias coisinhas ali para você entender, que não é difícil, mas você precisa ter as suas etapas de compreensão,
e explicar apenas num livrinho, como o livrinho, porque ele é o mais fininho de todos, né, que é o Espiritismo. Né? É muito interessante, se você quiser começar por esse, também pode começar, também é legal, mas também seria interessante você começar pelo Livro dos Espíritos, se puder. Há obras póstumas, que são um conjunto de obras escritos que Kardec, após desencarnar, a esposa dele juntou, porque ele não teve tempo de publicar alguns. Alguns estavam, digamos assim, no forno, né, esperando um momento de ser publicado. Ele desencarnou, a mulher dele juntou vários escritos e acabaram publicando as obras póstumas. Pode trocar? E a Revista Espírita, que é tão pouco conhecido, infelizmente, no movimento espírita, né, que são os estudos que Allan Kardec fez de 1858 até 1869, até um desencarne dele. Então ele foi, mês a mês, construindo um jornal. E ali ele relatava as experiências, as pesquisas, tanto de ordem científica, filosófica, a questão também do lado religioso, da moral espírita, as instruções dos espíritos superiores. É muito interessante. Tá? Isso são obras complementares que fazem com que a gente aprenda melhor a entender o que é o Espiritismo. Né? Aí a gente, cada vez que a gente vai compreendendo isso, a gente vai tirando certas besteiras que a gente às vezes tem na cabeça e podendo até mesmo falar com um parente, um amigo, explicar o que é realmente Espiritismo. Porque às vezes as pessoas deixam de vir aqui na casa por medo. E eu vou mostrar o porquê desse medo. Porque às vezes as pessoas botam uma fantasia e não tem nada a ver. E às vezes a pessoa, se viesse para cá, seria muito beneficiada pela explicação, porque às vezes ela está passando por problemas que ela pode encontrar aqui caminhos para poder ser ajudada. Né? Pode trocar? Ou já é o final, né? Opa, é o final aqui. Agora, eu resumi o que é o Espiritismo. Né? Kardec deixou bem claro que é uma ciência, é uma filosofia com consequências morais religiosas. Agora, as pessoas, quando ouvem falar do Espiritismo, elas botam muitas coisas que não são o Espiritismo. É onde que eu vou entrar, porque isso dá muito pano para manga. Dá muito, muito. E eu vou começar por algumas coisas que eu lembro desde quando eu me tornei espírita, na década de 80, e que lá o preconceito, a desinformação era bem maior, as pessoas franziam a cara, né? Ui, tu é espírito? Ui, tu mexe com essas coisas? Assim, que coisa? Que coisa é essa, né? Que eu mexo? Até parece assim que eu era assim, um traficante, uma coisa assim, né? Ui, tu mexe com essas coisas? Que coisa que eu mexo? Eu não mexo com nada, né? Então, eu vou começar com um erro que as pessoas cometem, às vezes, por ignorância mesmo, por ignorância, não estou chamando nenhum palavrão aqui, tá, gente? Ignorância no sentido de ignorar o que é realmente a doutrina espírita. Ou alguns porque ouviram falar de outros que também não sabiam o que eram e acabam confundindo. Uma das primeiras coisas que as pessoas confundem é com as religiões que nós temos respeito por elas, mas que não são espíritas. A Umbanda, por exemplo, o Candomblé, não são espíritas. Eu já vi até revista espírita de Umbanda. Não existe espírita de Umbanda. Não existe espírita de Candomblé. Não existe espírita. Aquele na qual segue a codificação, né, na qual Allan Kardec escreveu, os espíritos ditaram para ele escreveu, né, através dos médiuns. Mas Umbanda, Candomblé, são religiões de secretismo, tanto africano quanto indígenas. A gente tem um respeito por essas religiões, como por todas, mas que as pessoas confundem porque eles usam duas coisas, né, que as pessoas veem aqui na doutrina espírita. Opa! Vou ter que falar no Gogó. Então, assim, gente, aí as pessoas encontram na Umbanda, no Candomblé, mediunidade, por exemplo,
Mediunidade também tem na doutrina espírita. Só que mediunidade não é algo que é da doutrina espírita. Allan Kardec não criou a mediunidade. A mediunidade sempre esteve presente aqui no mundo carnal. Desde o Antigo Testamento, que se vocês pegarem o Antigo Testamento, a Bíblia, e vocês forem olhar capítulo por capítulo, vai ter vários fenômenos ali, mediúnicos ali, presentes. Então, aí a Umbanda, o Candomblé ou outras religiões que lidam com a mediunidade, fazem com que as pessoas acham que aquilo é o espiritismo. E aí quando tu vai tentar explicar, não, mas lida com o espírito. Aí aquela coisa, mas mexe com o espírito. Mas toda religião mexe também com o espírito, ou não? Espírito Santo, o Espírito de Deus, Jesus é o quê? Jesus é espírito. Deus é espírito. Espírito Santo, que é um grupo, que é um corpo de espíritos santos, né, que estão ali ao redor de Deus, é espíritos. Todas lidam com espíritos. Então mas não está presente da forma mediúnica, como as pessoas veem. Então, as pessoas confundem muito isso. Acabam achando que também é espiritismo. Espiritismo não é sinônimo de mediunidade e manifestação de espíritos. Tá? Aí vocês viram aqui que espiritismo é muito mais. É filosofia, é uma ciência e também uma religião. Então, é uma coisa que as pessoas acabam se confundindo. Né? Mas você explicando que a Umbanda é uma coisa, o Candomblé Umbanda e o Candomblé já tem diferenças, né? Já são, para quem conhece, já tem diferenças. O Candomblé, misturar com Umbanda, eles não gostam. Eu sou umbandista, eu sou do Candomblé. Então, a gente tem que alertar as pessoas que não é Umbanda nem Candomblé. Preconceito? Não é questão de preconceito. Já foi falado, mas você é preconceituoso. Nem um pouco. Eu tenho amigos meus que são da Umbanda, conheço gente do Candomblé, não tem preconceito nenhum. Mas tem que ser dito o que é, o que não é, para as pessoas não confundirem. Uma coisa é ser espírita. Por quê? A palavra espírita, espiritismo, foi criado por Allan Kardec para designar os adeptos do espiritismo. Espírita. Então, não tem como ser espírita de Umbanda, espírita de Candomblé. Sim, espírita. Vocês viram que algumas religiões elas usam roupas ornamentadas e vários tipos de roupas e tal, por causa dos orixás e etc. Tal, né? Mas aqui no espiritismo a gente não usa nenhum tipo de roupa. A gente não tem nenhuma veste especial. Uma época nós usávamos um jaleco para diferenciar apenas das pessoas que estavam vindo aqui, porque imagina você chegar e você me ver assim, sem nada, assim, como é que você vai saber que eu sou aqui da casa? Que eu posso te orientar, ou de repente eu precisava perguntar sobre o passe ou sobre a conversa fraterna. Como é que você vai adivinhar no meio desse pessoal todo aqui, quem é quem aqui? Então a gente tem que ter um diferencial. Hoje a gente usa o crachá para as pessoas saberem que a gente é trabalhadora da casa, para poder, às vezes, até orientar ou alguma dúvida, tirar alguma dúvida, etc. Mas não temos roupa especial. Olha aqui as meninas, uma roupa diferente da outra, a minha também não tem nada de especial. Então a gente não usa nenhum tipo de roupa, né? Tem gente que chega no centro espírita achando que vai haver aqui roupas brancas e ornamentais, etc. Não. Na Umbanda eles usam por convicções deles, né? É uma questão da Umbanda, do Candomblé ou de outras religiões que a gente respeita, mas nós não usamos. Tá? A gente não usa nenhum tipo de imagem, estátua. Respeitamos quem usa, mas nós não usamos. Aqui você não vai usar. Ah, mas eu fui no centro espírita lá que tinha a estátua. Aí, eu vou depois falar a respeito disso. Tá? As confusões que às vezes alguns espíritas, por não estudarem, por não lerem atentamente as obras da codificação espírita, os livros de Allan Kardec, os livros complementares, os livros psicografados por Divaldo, Raul Teixeira, né, Chico Xavier e outros tantos médiuns, acabam confundindo, né, acabam colocando o que a gente chama de secretismo,
que é pegar um pouquinho dessa religião, um pouquinho da outra, e acaba colocando e fazendo ali algo que não é, né, espírita, porque o espiritismo não tem imagem, a gente não usa. A gente pode ter retratos, pode ter retratos. Às vezes tem casos que tem retrato do Chico Xavier, Bezerra de Menezes, de outros, alguns, ou Emmanuel e tal, mas ninguém fica reverenciando, adorando aquela foto, aquela pintura. Não, ali, porque a gente mostra que esses espíritos são os espíritos que estão junto com a doutrina espírita, junto com os seres encarnados, ajudando na nossa evolução. É questão de respeito, mas a gente não tem a idolatria por essas imagens, etc. Tal. Respeitamos quem tem, mas nós não usamos. Mesa branca, quem já não escutou, né? Lá, vocês são de mesa branca? Como eu escutei isso? Principalmente na década de 80. Tu és a linha branca? Que linha branca, cara? Eu não sabia nem o que era linha branca. Que linha branca? Como é que é isso? Mesa branca? Eu pensei assim, mesa branca? Será que tem algum espírita que usa outro tipo de mesa? A mesa branca, por que, gente? Olha, a maioria das toalhas são brancas. Né? A maioria das toalhas que eu sei são de cores claras. Mas não tem problema, a gente pode botar uma vermelha aqui, não tem problema. A gente pode botar uma verde, uma amarela. Mas se a gente botar uma vermelha, vamos dizer que a gente é de linha vermelha. Se botar uma amarela, vão dizer que, meu Deus, aí vai vir todo mundo de amarelo, né? Porque botou uma toalha amarela. Gente, não tem nada a ver. Toalha. É porque se tinha as mesas que as pessoas estendiam as toalhas, algumas até não tinham, né, nos interiores do Brasil aí, quando começou os centros espíritas, era aquela mesa daquela madeira nobre mesmo, pesada, né, que tinha que ser uns 10 homens para levantar a mesa, não tinha toalha nenhuma, e começaram a botar toalha e o pessoal começou a vir com essas coisas de linha branca ou mesa branca. Talvez porque, não sei se a Umbanda ou o Candomblé, eu não conheço tão profundamente assim essas duas religiões, se eles lidam com essa questão de mesa branca ou linha. Acho que tem alguma coisa. E acabam misturando isso. Mas aqui vocês não estão vendo mesa nenhuma. Se tem a mesa, às vezes, para psicografar, e tem uma toalha branca, não quer dizer que é mesa branca. É porque a toalha é branca. Só por isso. Não tem nada mais. Né? Santos, divindades, etc., a gente não tem. A gente respeita, mais uma vez, mas a gente não tem santo. Uma vez, há muito tempo atrás, mais de 6, 7 anos, uma pessoa que se dizia espírita, dizendo que o santo tal fazia parte do espiritismo. Aí ela não estava conversando diretamente comigo, mas eu estava ali perto, eu olhei e disse, como é que é o negócio? Eu fui obrigado a falar, né? Porque, aí eu disse, como é que é o negócio? Santo tal é espírita? De onde é que você tirou isso? Onde é que está escrito isso? Que o santo X faz parte do espiritismo. Não, porque não sei o quê, porque eu sou espírita. Me desculpa, eu sou espírita há tanto tempo, e eu nunca, tanta leitura que eu fiz, eu nunca vi esse santo. E outra coisa, nós não reverenciamos divindades, santos, etc. Respeitamos, como a Igreja Católica tem os santos, outras religiões têm os santos. Dá para? Oi, alô? Oi. E a gente respeita, mas a gente não tem essas divindades, esses santos. A gente não tem. Você não vai ver o santo Alexandre. Oi, alô? Oi. Oi, alô? Oi. Você não vai ver o santo Alexandre na casa espírita. Tá. Oi, alô? Prefiro falar sem a... Então você não vai ver nenhum tipo. Se você, porventura, entrar numa casa dita espírita e ver qualquer tipo de santo, aí há uma confusão em relação aos livros de Allan Kardec. Há uma confusão dos dirigentes, há uma confusão, uma mistura que eu não sei quando surgiu, mas há uma confusão em relação de entendimento em relação a isso. Consultas. Uma vez eu falei assim, eu sou espírita. Aí uma pessoa assim, lê para mim a mão. Aí eu comecei a brincar. Meu Deus, vai ser vários filhos. Aí eu comecei a inventar um monte de coisa. A pessoa ficou toda, mas é sério? Aí eu comecei a rir. Gente, não tem.
espiritismo não tem nada a ver com consulta de tarô, cartomancia, borra de café, búzios, e simpatias. Não tem, não existe isso. Dentro do livro dos Espíritos, você vai ali ver algumas perguntas em relação a isso. E ali tem algumas explicações que os espíritos, não foi Allan Kardec que pegou do nada, inventou, criou, mas as explicações dos espíritos superiores dizendo o que realmente é essa questão de sorte, essa questão de usar a carta, né, para saber o futuro. Algumas pessoas, em algumas épocas da nossa humanidade, tinha uma coisa chamada mediunidade, como eu já falei para vocês, e tinha a psicometria, que era uma coisa que o espírito, vem do espírito dele, que conseguia muitas vezes perceber a energia da pessoa, identificar certos problemas da pessoa, ou conseguiam ver alguma coisa mais à frente. E que essas pessoas, sim, é possível, sim, tem pessoas que conseguem. Mas, de 100 pessoas, eu não saberia dizer quantas, mas a gente sabe que nos dias de hoje, né, o que fala mais alto é isso aqui. Então as pessoas vão lá, pagam 100, 150 reais para a pessoa tirar a carta. Eu faço isso, eu consigo fazer isso. Eu já fiz isso, eu fiz um teste comigo mesmo, e eu consegui enganar uma amiga minha. Depois eu falei para ela que aquilo tudo é uma invenção minha. Porque eu ia jogando, ela ia passando para mim, eu ia jogando, ela ia passando para mim, e eu ia pegando as coisas e jogando. E ela foi me passando tudo o que eu queria saber para jogar para ela, e ela dizia, meu Deus, tu tem mediunidade. Eu falei, sim, eu sou médium, que nada. Eu falei, você ser boba. Se eu fosse um enganador, um embusteiro, eu teria comido aqui 150 reais de ti. Eu consigo fazer isso, tranquilo. E tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem aquelas que usam da carta, que usam... Opa, agora ficou melhor, né? Tem aquelas pessoas que usam da carta, que tem uma certa mediunidade. Não estou dizendo que todos são, né, embusteiros, etc. Não é isso, gente, por favor. Mas tem pessoas que conseguem. Né? Tá calor aqui dentro, né? Eu estou suando aqui em cima. Tem pessoas que têm. É possível, mas ela usa a carta apenas como uma muleta. Por quê? Porque está na psicometria dela, ou está na mediunidade da vidência dela, ela captar certas coisas da sua vida. Não vai ser tudo, porque ninguém sabe tudo, tá, gente? E aí, a pessoa mistura um pouco do que está vendo, um pouco do que ela acha que está vendo, ela mistura mais um pouquinho daquilo que ela pensa que é, e aí faz uma salada de fruta, você sai assim, a 1000, achando que vai acontecer tal coisa, e não acontece. Às vezes acontece uma coisa aqui, uma coisa lá, é possível, sim, é possível, mas na casa espírita não existe isso que eu falei para vocês. Se tiver, alguma coisa tem ali de errado em relação ao entendimento do que é o espiritismo. Danças, hinos, para baixar espíritos, etc., cantorias, não temos aqui. Às vezes acontece numa casa espírita fazer um coral, às vezes apresentar uma música espírita, etc., tal, mas fora isso, nós não temos nenhum tipo de cantoria para baixar nada aqui. Não baixa. Porque baixar, né? Que é esquisito, né? Baixa, né? Eles podem estar aqui no lado, né? Podem encostar. Não precisa baixar, podem encostar, né? Mas não tem isso, não existe isso. Né? Então, é bom que as pessoas saibam que no espiritismo não tem esse tipo de coisa. Tá? A gente respeita aqueles que usam, fazem da cantoria, tem algumas religiões que são maravilhosas, né? com os hinos, com os louvores maravilhosos, bonitos. Eu acho que tudo vale para religar ao Pai Maior. Não somos nós que temos que dizer o que é, o que não é, o que não deve ser feito. Apenas estou aqui dizendo que no espiritismo não temos essa prática. Tá? Rituais. Isso aqui, rituais. Todos os tipos de rituais são inventados pelos homens. Jesus Cristo não tinha ritual nenhum. Não, mas porque Jesus Cristo foi, pegou a água, misturou com a lama, não sei o quê. Não sei se realmente aconteceu isso.
Não sei. Por quê? Porque a Bíblia vem passando por várias e várias traduções. E traduções, você sabe, para quem conhece uma língua, 2, 3 línguas, sabe que às vezes muda. Quando você vai traduzir, né, para uma outra língua, muda alguma coisa, o sentido, às vezes, da palavra, da frase muda um pouco. E aí as pessoas foram fazendo as traduções e as pessoas foram entendendo, né, do jeito que elas queriam. Mas nós não temos rituais, vocês não vão ver nenhum tipo de ritual. Ah, mas vocês se sentam ali, fazem oração, vocês vão lá no passe. Não, isso aí na questão não é ritual. Porque ela poderia fazer tanto sentada quanto em pé, ou ela poderia passar a oração inicial para mim, ou ela poderia passar para Maria. Não tem um ritual. Vocês não vão ver aqui eu fazendo as coisas com incenso, com etc. Tal. Não existe isso. A doutrina espírita, ela é simples. Como foi simples os ensinamentos de Jesus, né? Que não tinha aparato nenhum, não tinha nem microfone, não tinha nada. Era no gogó, em cima, às vezes, do monte ou no meio do público. E ele ensinava a moral que eu falei aqui, que o Espiritismo segue, os ensinamentos de Jesus. Ele não tinha nenhum tipo de ritual. Ah, mas Jesus Cristo foi batizado. Ele foi batizado para que a profecia que estava dizendo que aquele que era enviado de Deus seria batizado no Rio Jordão, etc, etc e tal, para que as pessoas acreditassem. Porque se fosse o batismo assim tão necessário, ele batizaria. Para que melhor do que ele? Ele batizou? Não conheço nenhuma parte do Evangelho que Jesus Cristo batizou. A gente respeita quem usa do batismo. Nada contra. Mas no Espiritismo não tem batismo. Né? Ah, mas eu vou batizar. Não, porque a família e tal. Tudo bem, fique à vontade. Ninguém está dizendo que não pode, que é proibido. Mas no Espiritismo, o que não é isso. Não existe o ritual, e muito menos o batismo ou qualquer tipo de iniciação. Algumas religiões existem a iniciação. Eu sei que no Umbanda, no Candomblé existe. No Espiritismo não existe iniciação. Você vem aqui, você começa a aprender sobre a doutrina espírita, você vai passando durante um tempo, você se torna ou não, isso depende de você, um voluntário, né, um trabalhador, e assim vai. Então eu não tenho uma iniciação aqui, ninguém foi iniciado. Vocês foram iniciados em alguma coisa? Eu não fui. Não tem. Você pode fazer parte da casa espírita sem se preocupar com isso. Tá? Então, qualquer tipo de ritual que você vê, porventura, em alguma casa que se diz espírita, aí você já pode, existe alguma confusão aqui em relação ao entendimento do que é realmente a doutrina espírita. Uso de amuleto, incenso, cigarro, charuto, essência, bebida alcoólica, trabalho para casamento, né? Todo mundo, eu quero casar, né? Trabalho para casamento. Vocês fazem trabalho para casamento, né? Estou aqui, eu vou morrer solteira, né? Ou solteiro, né? Trabalho para casamento, para conseguir emprego. Não existe isso, gente. Não tem momento algum existe isso. Eu estou falando na doutrina espírita. Se tem em outros lugares, a gente, né, respeita, mas estou falando da doutrina espírita. Vocês não vão ver isso aí. Alguém que entra aqui dentro e diz assim, eu vou tomar passe porque eu preciso ver se eu consigo um emprego. Não é. Você vai tomar 1000 passes e você não vai conseguir emprego. Se você não sair e for atrás do emprego. Porque o passe não é milagroso. Ele é benéfico. Mas milagre, como vocês sabem, se vocês forem ler as obras de Allan Kardec, milagre não existe. Né? Então, não existe esse tipo de uso desses aparatos aí. Terapias holísticas. Eu tenho visto em algumas casas o uso de reiki, apometria e outras coisas mais. Mas o que eu posso dizer é que a doutrina espírita não faz uso desse tipo de terapia. O que nós usamos aqui, que os espíritos nos passaram, foi a questão do uso do passe. Né? O passe, que vocês sabem que é o passar o fluido, as energias para a pessoa, isso que vem da espiritualidade, que passa
pelo passista e vai para a pessoa, né? Conforme a sua necessidade, também se a pessoa está com a cabeça aberta, se ela está realmente com o peito aberto para receber os benefícios da espiritualidade, ela vai receber. Esse tem o tratamento, né? Se vocês pegarem as obras de Allan Kardec, vocês vão ver que a questão do passe tem toda uma fundamentação, tanto prática quanto teórica, não é uma coisa que nós inventamos e nós botamos vocês lá dentro do quartinho e damos o passe e deu. Não. Se vocês pegarem as obras de Allan Kardec, vocês vão ver toda uma fundamentação teórica e prática da relação do uso do passe. Tá? Allan Kardec estudava o magnetismo, então a gente sabe que nós podemos fazer e fazemos. Jesus Cristo fazia também. Tá? Então a gente não usa de outro tipo de terapia aqui na Casa Espírita. Né? A questão, a gente respeita, a gente não é apômetra, a gente não é reikiano, né? A gente respeita as pessoas que usam, eu conheço pessoas que usam isso. Né? Tem efeito? Sim, pode ter efeito. Quem disse que só o passe tem efeito? Pode ter efeito, claro que podem. Vai da pessoa que está aplicando. Ela tem, de repente, ela é uma pessoa que é magnetizadora e, de repente, ela nem sabe direito. Ela usa do reiki, da apometria, que ela usa de outros aparatos, cristais, etc. Tal. Ela pode usar? Pode, mas não é aquilo em si que vai fazer o efeito. Mas sim a questão da troca de fluidos. Da pessoa que está como paciente e da pessoa que está magnetizando ela ou que está trabalhando com ela. A gente respeita, né? Mas tem casas que usam. Bom, aí paciência, né? Mas eu não vejo na codificação espírita o uso desse tipo de terapia. Cristais, pedras, eu já vi também, até em centros espíritas, cristais. É um tanto quanto estranho. Se você ler atentamente o Livro dos Espíritos, né, você vai ver lá explicações que vai bater de encontro aos cristais, de encontro a certas coisas que as pessoas acabam aplicando. Né? Eu já vi, mas eu respeito, a gente respeita, né? Mas se me perguntarem, eu vou dizer, mas eu não vou lá, isso aí não pode, porque quem sou eu para ficar falando esse tipo de coisa? Na Casa Espírita não pode ter isso, é a casa deles. Eles fazem da forma que eles entendem e a gente só tem que respeitar. Agora, se me perguntarem, outros 500. Aí eu vou falar do que eu conheço. Não sou doutor em nada. Apenas eu tenho um certo conhecimento de tantos anos de leitura e aí eu vou dizer o que eu conheço e a gente vai ficar num debate, mas a gente não procura não debater. A gente respeita. Né? E... como eu falei, na Casa Espírita não tem hierarquia. Aqui não tem como tem certas igrejas. Aqui se tem sim o presidente da Casa Espírita. Como organização, se tem que ter o presidente, o vice, o secretário, os diretores e tal. Tem que ter. Por quê? Porque é uma casa, é uma forma de organizar. Mas não temos hierarquia hereditária. Eu, Alexandre, sou presidente agora do Centro Espírita, e eu vou passar para minha filha, que passa para o meu neto, para o meu bisneto. Não existe esse tipo de hierarquia. Tá? E não existe essa coisa como existe em certas religiões. Então, por isso que a gente diferencia das questões das religiões. Né? Disco voador, ETs, etc., tal, que você já deve ter visto em alguns centros espíritas. A gente sabe que existe vida em outros planetas, mas a gente não cultua disco voador nem ETs. Né? Mas na mesa mediúnica da casa tal estão recebendo o ciclano de tal, do planeta tal. Ixi, aí eu já fico com o pé atrás. Né? Não digo nem que sim, nem que não. Vamos investigar, porque aí é onde entra a ciência espírita. Investigação. Você não pode aceitar as coisas só porque é de um espírito. Por que é um espírito? É uma pessoa que desencarnou. Vamos supor que eu aqui fico lá na frente da porta ali, na CEIU, dizendo assim, Marcelo, olha, vai acontecer tal coisa contigo. Moça, vai acontecer, tu vai ficar grávida de gêmeos. Vocês iam acreditar? Mas se eu fosse espírito e viesse para falar com vocês acreditariam. Por quê? Porque eu estou como espírito, mas eu mesmo, Alexandre,
enganando, rindo, brincando com Marcelo, brincando com ela, brincando com ele. Só porque eu sou espírito, eu sei das coisas? Não sei, gente. Por isso que tem que cuidar. Vem na mesa mediúnica, ou vem uma comunicação espírita, você tem que sim, é um direito que você tem de duvidar. Mas não duvidar daqueles que duvidam de tudo, porque aí vira chato. Aí você não abre espaço para uma comunicação verdadeira. Você tem que questionar. Você tem que investigar. Aí onde mora a ciência espírita. Allan Kardec fez isso, gente. Durante todo o seu trajeto na codificação espírita, ele investigou. E ele fez isso, questionou, pegou pergunta com pergunta, viu, as respostas são as mesmas, são diferentes, opa, deixa isso aqui de lado, vamos ver, vamos analisar. É isso. Então a gente não tem culto a médium, não temos culto a espíritos. A gente respeita. Respeitamos Chico Xavier, respeitamos José Fernando, respeitamos Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos médiuns aí. Mas a gente não fica reverenciando, passando a mão nele. Né? Tem aquelas coisas assim, sabe aquela coisa que vem da religião assim, às vezes o Chico passava, as pessoas ficavam assim, ó, passando a mão nele, como se passando a mão nele eu tivesse a bênção da cura, a bênção. Não existe isso, gente. Ele é médium. E o que vale é a moral dele, o trabalho dele dentro da doutrina espírita. Tá? Então a gente tem que cuidar um pouco com isso. Meu Deus, já estou passando já da hora, mas já estou finalizando. É difícil falar, porque é tantas coisinhas que, né? Curas milagrosas, trabalhos por trabalhos de espécie alguma. Espírita, seja que médium ou não cobra por trabalho nenhum. Não existe. Porque a gente pede sim uma ajuda, uma contribuição, porque isso aqui tudo é gasto e a gente às vezes não tem de onde tirar. Mas eu lá, dar um passo em você e cobrar, isso não existe. Ou eu fazer uma cirurgia mediúnica e cobrar, não existe. Dai de graça o que recebestes de graça. Porque a mediunidade você ganhou de graça. Então você vai dar de graça para o outro o que recebestes de graça. Então não existe nenhum tipo de cobrança numa casa espírita. Se tiver, eu fico com o pé atrás em relação a isso. Estou falando por mim. E outra, para finalizar, espiritismo não é kardecismo. Não existe espírita kardecista. Eu sou espírita. Kardec não era kardecista. Cristo não era cristão. Maomé não era muçulmano. E por aí vai. Buda não era budista. Eles trabalhavam com a moral. Eles trabalhavam com o amor ao próximo, com a harmonia do universo, com a harmonia na Terra. Eles não trabalhavam com ismos. Kardec nunca foi kardecista, ele foi espírita. Por que kardecismo? Porque por causa da confusão com outras religiões. Espírita de Umbanda, espírita de Candomblé, aí para designar que eu sou de Kardec, eu digo kardecista. Não, isso é errado, não existe. Você não vai ver lá na codificação espírita kardecista. Não existe isso. Né? Às vezes a gente vê em algumas obras aí, né, algumas casas falarem, mas é porque é questão de costume, né, que já se fala tanto, acaba se pegando o hábito de falar kardecismo kardecista. Né? E o porquê eu acabei de falar agora, por causa das confusões que as pessoas fazem com outras religiões. Né? A gente tem agora, para finalizar, que cuidar com a questão dos pseudos espíritas e os falsos médiums. Porque é muito fácil eu dar uma de médium, abrir uma casa e dizer que eu estou recebendo, que eu estou psicografando. A gente tem que questionar e analisar, primeiramente. Por quê? Porque às vezes as pessoas são enganadas por causa da dor, a perda de um ente querido, ou por causa de dificuldades e doenças graves, como câncer e outras doenças. E acaba as pessoas vindo para a casa, para a instituição, fragilizadas, psiquicamente, energeticamente, e às vezes as pessoas que estão ali, às vezes as pessoas não são pessoas do bem, são falsos espíritas, pseudos espíritas, são falsos médiuns, enganando, cobrando, fazendo, tomar banho de sal grosso, toma banho, vai lá e joga 7 ervas em cima de você, dá 3 voltinhas e...
Tadinho de quem faz isso. Não a pessoa que está sendo enganada, quem engana, porque desses vai ser cobrado. E não pensa que não vai passar batido, não. Quando chegar a portar no mundo espiritual, aí vai ver onde dói o calo. Aí depois tem que voltar para cá, para organizar a lambança que fez com um monte de gente, que enganou, que fez um monte de coisa. Aí depois fica, porque minha vida é uma desgraça. Claro, o que tu está se fazendo, cristão? Lá atrás. Queres o quê? Queres um mar de rosas? Andar se enganando, comesse o dinheiro dos outros, falasse que recebesse espírito, falasse que isso, falasse que aquilo. Aí chega depois uma outra vida, uma outra reencarnação. Aí tu queres um mar de rosas? A justiça divina, meu amigo. A justiça é para todos. Ninguém aqui é isento, nem Chico Xavier, nem Divaldo, ninguém. Todos, porque a lei divina não tem privilégio. O que tu faz de bom, retorna de bom. O que tu faz de errado, vai vir coisa ruim para ti. O que tu vai semear espinho, tu quer escolher margarida? Não sei aonde. Né? Então, gente, eu fico aqui uma dica para vocês. Estudar, estudar e estudar. Ler, ler e ler. Leiam sempre. Perguntem as dúvidas aqui, para quem a gente está aqui, para isso mesmo. Participe dos cursos da casa. Leiam. Não entende, não precisa ter vergonha de dizer, eu não entendi. Chega e pergunta. Eu também tinha coisa que eu não entendia. E fui perguntando para um, perguntando para outro, a um que mais conhece, e foi indo, e fui buscando. Assim a gente eleva o nosso pensamento, a gente aprende sobre a doutrina espírita, a gente tira muito das dúvidas, não preciso consultar cartomante, não preciso fazer a leitura de mão para saber o meu futuro, porque o meu futuro vai depender do meu presente. Né? Então, uma boa noite e tudo de bom para vocês. Obrigada, Alexandre, pela palestra esclarecedora e educativa, que nos incentiva a estudar cada vez mais a doutrina. E lembrando, né, que quem quiser, os nossos cursos já começaram, é só fazer a inscrição lá na frente. E isso. Vamos fechar nossos olhos, né? Lembrando também, né, quem consumiu bebida alcoólica, para não entrar na cabine hoje, deixar para o próximo domingo, né, para pegar o passe, porque nós temos só uma sala de passe, e essa sala, ela é lá que é realizado, no caso, às segunda-feiras, a passe, né, de fluidoterapia, de tratamento. Então, é por esse motivo. Tá? Então, deixe que a fichinha, sem problema nenhum. Ok, vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E pedir aqui, para que Papai do Céu possa nos abençoar, para que possamos continuar essa semana trabalhando, batalhando em prol de nós mesmos e do nosso próximo, para que possamos lutar contra a preguiça, contra o egoísmo, para que possamos lutar contra as nossas imperfeições e assim a gente se harmonizar com o universo, se harmonizar com Deus, para que possamos assimilar as energias boas e positivas dos espíritos amigos que estão ao nosso redor nos ajudando, que possamos vencer a nós mesmos, que muitas vezes sentamos e não queremos batalhar, não queremos progredir, não queremos nos melhorar. Que possamos ter força de vontade para estudar, para ler, para aprender, para amar. Que os nossos espíritos aqui, familiares, nossos espíritos amigos, possam aqui, num abraço, estarmos aqui numa comunhão só, pensando em Deus, e para que possamos entrar na sala do passe, para nos harmonizar e receber os fluidos necessários para nós. Obrigado, Papai do Céu, por essa oportunidade e por este dia e por essa semana que ainda há de vir. Que assim seja.